Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu perfil, ao meu canal. Você está em Visão de Mundo e Cinema. Meu nome é Renato Leves. E aqui eu falo sobre as visões de mundo e como que elas aparecem, como elas se revelam nos filmes. E o conteúdo que você vai ver aqui pode ser muito interessante para você, porque de repente você quer aprender a contar histórias. Então se você é essa pessoa que quer aprender a contar histórias, eu tenho certeza que você vai aprender muito. E eu também quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Você pode também dar o like. E o que você vai ver aqui agora é a análise de um trecho do filme Joana d'Arc. Esse trecho ele é muito importante, porque ele vai falar sobre a redenção da Joana. E essa redenção pode ser tanto moral ou imoral. Isso vai depender da visão de mundo, ou seja, da forma como o autor, o roteirista, enxergou aquele determinado tema que ele está tratando ali na história. Esse filme é baseado em fatos reais e ele vai contar a história dessa mulher, da Joana d'Arc. E essa mulher acreditava de fato que ela foi escolhida pelo Criador para poder liderar o exército francês, para poder lutar contra os ingleses. Naquela época havia uma opressão dos ingleses contra os franceses. Então ela partiu para a batalha, ela conseguiu convencer o futuro rei ali da França e ele deu a ela um exército e ela foi para a batalha. E agora você vai ver um trecho no qual mostra que a Joana estava totalmente errada, que na verdade, de fato, ela estava buscando uma vingança pessoal. Então acompanhe esse trecho aqui comigo. Aproveitando que você está aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostar desse vídeo, claro, e deixa os seus comentários também. Então bora para análise. Quer se confessar? Estou ouvindo. Eu cometi pecados, Senhor. Tantos pecados. Eu vi tantos sinais. Muitos sinais. Aqueles que eu queria ver. Eu lutei por vingança e desespero. Eu fui tudo que as pessoas acreditam que possam ser quando lutam por uma causa. Por uma causa. Eu fui orgulhosa e fui teimosa, Egoísta. egoísta. Sim. Cruel. Sim, cruel. E acha que está pronta agora? Sim. Ótimo. Ego te salvo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. E aí, o que você achou desse trecho, hein? Queria que você colocasse aqui nos comentários. Vamos lá, eu preciso falar desse trecho com você, mas especificamente ali, nesse momento final, ali naquela parte onde aquele ser maligno, eu vou dizer assim, tá? Porque ele tá de roupa preta, enfim. Então ele coloca a mão na cabeça da Joana. Essa cena, especificamente, sabe, esse momento, ele tem uma importância muito grande, porque ali nós vemos a redenção da Joana. E aí você talvez esteja pensando assim, mas Renato, como é que pode? Redenção, para mim, é algo que está relacionado ao divino. Essa ideia de redenção está presente em todos os pensamentos filosóficos, está presente também, às vezes, na ciência, porque o cientista ele chega a uma conclusão, ele está fazendo pesquisa, ele está pesquisando, né? É o método científico, né? Então ele vai chegar a uma determinada conclusão. Ou então ele já tinha em mente que tal solução para aquela doença era a vacina X. Mas ele continuou pesquisando, ele chegou à conclusão de que não é essa vacina, é outra vacina. Então essa ideia de solução, de reconhecimento, sabe quando você reconhece algo? Isso também está presente nos outros pensamentos filosóficos. Só que, pelo fato da filosofia ser do ser humano, ser do homem, então o homem é um ser limitado. Só que ele vai falar da redenção do ponto de vista dele. do ponto de vista daquele pensamento filosófico. Então a redenção ela pode ser tanto moral quanto imoral. Então aqui nós temos uma redenção, eu diria, imoral até, ou então antiética, ou então
antidivina, vou colocar assim, porque de fato durante vários momentos do filme nós vemos a Joana querendo se conversar com os padres, pedindo a participação dos padres, enfim, nós vemos que ela tem essa pegada religiosa. E essa ideia de se confessar, ou seja, de se redimir através do padre, está presente numa cena anterior a essa. Então a Joana estava querendo se confessar com aquele padre, ou com aquele bispo, mas ele acabou enganando ela. Então, a gente percebe que nesse momento aqui, a Joana está sozinha, ou seja, assim, ela foi abandonada pela igreja, Deus não está presente na história, porque de fato, isso que o diretor coloca, o Luc Besson, ele mostra isso pra gente, essa ideia de que Deus não está presente nessa história. Então, a Joana estava lá no início do filme, né, toda inocente, né, toda bonitinha, foi lá se confessar com o padre e tal e tal. E aí aparece, né, aquela voz através dela falando, né, Joana e tal. Então a gente começa a ver a partir daí a aparição desse ser. Então ele vai manipulando a Joana desde sempre, desde o início. E a Joana se vê então nesse momento onde ela está sozinha. O Criador não está presente, e como o desejo dela era se confessar, o que ela faz depois de se ver abandonada pela igreja? Então ela se confessa com aquele espírito, ela se entrega ali, porque qual foi a proposta dele? Eu venho aqui para te libertar. E a gente vê algumas cenas anteriores, esse ser, esse espírito, oprimindo a Joana. Na verdade não é oprimir, ele estava fazendo com que ela caísse na real de que foi tudo obra dela. Obra dela, e detalhe, esse ser, ele não aparece assim, assumindo a culpa, ele não fala assim, fui eu que te manipulei. Não, ele simplesmente faz com que ela caia na real de que foi tudo aquilo foi por conta dela, foi uma vingança pessoal. Então ela reconhece que foi isso mesmo, que ela foi egoísta, que ela quis se vingar. Então ela se vê abandonada pela igreja, então ela se entrega ali, ela reconhece que ela fez de errado e ela se entrega para aquele ser, se confessa para ele. Sabe, assim, ela tem aquele momento de, não, eu me entrego, tá aqui. Então essa coisa da entrega que é a redenção. Isso, que é aquela, às vezes é uma satisfação. Tem filme, por exemplo, no filme Pulp Fiction, aliás, no Pulp Fiction não, no Kill Bill, a redenção daquela personagem, da Beatrix Kiddo, a noiva, é aquela cena onde ela tá ali no banheiro, ela tá chorando ali. Você percebe o que é a redenção? Então é esse reconhecimento, sabe? Essa entrega. Às vezes essa redenção ela pode vir através de uma conclusão negativa, por exemplo. Tem filme que a redenção dos personagens de criminosos é quando eles acreditam que o crime compensa. Entende? Então, quer dizer, a redenção vai depender da visão de mundo. Mas o fato é que é necessário que haja uma redenção. Ou seja, e essa redenção, de fato, é aquilo que você, roteirista, quer que a pessoa entenda de fato, que é aquilo que ela precisa. Lembra da ideia de marionete? Então, você vai guiando o público através do seu personagem. Esse personagem ele vai fazendo escolhas, que são aquelas escolhas do público. Por isso que é importante a identificação. Se o seu público se identifica com o seu personagem, você vai conseguir guiar o público até onde você quer de fato. Lá no fundo, você quer sim passar uma mensagem. Você quer falar alguma coisa para o seu público, de fato. Então, essa é a redenção da Joana. O que você achou? Fala aí para mim nos comentários. Enfim, vamos conversar sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você curtiu o vídeo, dá um like. Se você quer que eu faça uma análise de algum filme ou de algum trecho específico, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.